Durante o debate da PEC 5 na Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcel Van Hatten questionou a concentração dos poderes da casa entre algumas poucas lideranças. O deputado disse: "Eu às vezes fico me perguntando por que nesta Casa Legislativa temos 513 deputados se quem parece decidir por todos são poucos líderes reunidos a portas fechadas. Por que temos 513 deputados?" O deputado exemplificou com casos em que a discussão de propostas importantes foi imposta à maioria dos deputados sem que eles tivessem chance de participar do debate. Van Hatten apontou: "Muitos defendem a redução do número de deputados. Eu defendo também, porque além do enorme gasto, agora se percebe que a maioria dos deputados aqui são inúteis nessa discussão e em outras discussões também." O deputado fez um apelo: "Não devemos continuar agindo desse jeito. Isso é muito ruim para a democracia, muito ruim para o parlamento. Repito, por que temos 513 deputados aqui?" Van Hatten acrescentou: "Isso é um desrespeito com os eleitores de todos nós, é um desrespeito com o povo brasileiro. No fundo é isso, essa casa está desrespeitando o povo brasileiro." A concentração de poderes na mão de poucos parlamentares não é exclusiva da Câmara e se repete no Senado, onde poucos senadores decidem sozinhos questões importantes para a nação. Apesar dos constantes apelos de muitos senadores, há anos os pedidos de impeachment de ministros do Supremo são engavetados pelos presidentes da Casa. Atualmente, a indicação do próximo ministro do STF aguarda há mais de 3 meses que o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, sinta o desejo de agendar a sabatina. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, então corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu às vezes fico me perguntando por que nós temos 513 deputados. Se nesta Casa Legislativa, quem parece decidir por todos são poucos líderes. Reunidos a portas fechadas, eles decidem as coisas importantes, as PECs, os projetos de lei mais relevantes, e o resto dos parlamentares já se contenta com alguma migalha. Isso é um desrespeito com os eleitores de todos nós. Muitos defendem a redução do número de deputados, eu defendo também, porque além do enorme gasto, agora se percebe, a maioria dos deputados aqui são inúteis nessa discussão. A PEC 5, conhecida como PEC da Vingança, iniciou às 15 horas e 15 minutos. Foram parcos 55 minutos de discussão, considerados os minutos que foram utilizados por tempo de líder de um partido aqui. O deputado Giovanni Chilini, pelo PL, utilizou o tempo de líder, ou seja, não tivemos nem 50 minutos de discussão
neste plenário sobre a PEC e já está encerrada a discussão na Câmara dos Deputados. Eu, às vezes, fico me perguntando por que nós temos 513 deputados? Por que somos nós 513 parlamentares na Câmara Baixa? Se nesta Casa Legislativa, neste tema e infelizmente também em outros, quem parece decidir por todos são poucos líderes, reunidos a portas fechadas, com poucos interessados ou até mesmo desinteressados a respeito das matérias em pauta. Por que temos 513 deputados? Muitos defendem a redução do número de deputados, eu defendo também, porque além do enorme gasto, agora se percebe, a maioria dos deputados aqui são inúteis nessa discussão. E em outras discussões também. 513 deputados para que poucos líderes resolvam os textos de propostas legislativas e mesmo o texto de uma proposta de emenda à Constituição Federal, que, como bem dito por praticamente todos os parlamentares que me antecederam, sequer passou adequadamente por uma comissão especial. Aliás, uma comissão especial fake, porque eu fui membro titular, deputado Joênia, que está aqui também no plenário, e não houve uma única reunião deliberativa a respeito de um relatório apresentado, nem oportunidade de destaques, nada, avoca-se ao plenário uma proposta de emenda à Constituição, percebe-se que não se tem os votos necessários, e inicia-se uma negociação, que agora percebe-se, serviu muito mais para aqueles que tinham interesse em aprová-la dizer que estavam com a concordância do Ministério Público, que de fato não aconteceu, para tentar angariar os votos de deputados reticentes em relação à matéria, do que efetivamente para entregar uma proposta de emenda à Constituição que seja boa para a sociedade. Nós não devemos continuar agindo desse jeito. Isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para o parlamento. Repito, por que temos então 513 parlamentares aqui? Ou já está resolvida a vida, os problemas dos demais parlamentares, os líderes resolvem e deu? Eles decidem as coisas importantes, as PECs, os projetos de lei mais relevantes, e o resto dos parlamentares já se contenta com alguma migalha distribuída por aí. Isso é um desrespeito com os eleitores de todos nós. É um desrespeito com o povo brasileiro, no fundo é isso. Esta casa está desrespeitando o povo brasileiro, e que fique claro isso. E falo aqui ao presidente, deputado Arthur Lira, precisamos respeitar o povo brasileiro. Que diferença no discurso de Vossa Excelência, deputado Arthur Lira, quando candidato à presidência da Câmara, dizendo que valorizaria cada um dos parlamentares e que haveria previsibilidade na pauta, e agora? Que diferença! Sinceramente, senhor presidente, eu espero que a gente não escreva mais uma página triste desse parlamento na semana que vem. Eu espero que haja mais respeito pelo trabalho de cada um dos parlamentares e principalmente pelo povo brasileiro e pelos eleitores. E por isso, para concluir, eu conclamo a todos os procuradores, promotores, membros do Ministério Público e todos os brasileiros que não querem ver retrocesso no combate à criminalidade e à corrupção, que se mobilizem para que na semana que vem nós possamos, de fato, enterrar essa PEC 5 e dar a esta casa o recado de que precisamos debater muito melhor esses temas. Obrigado. Daniel Silveira está preso desde 16 de fevereiro há 247 dias, senhora presidente. Como já disse várias vezes, execro, repudio a fala do deputado Daniel Silveira, porém não há na Constituição da nossa República nenhuma previsão para a prisão conforme ela foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes e depois referendada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal.
Eu subo aqui essa tribuna para falar sobre um caso que deveria estar chocando a toda essa Câmara dos Deputados e, felizmente, há um bom número de parlamentares que estão revendo suas posições em relação à prisão ilegal e inconstitucional do parlamentar deputado Daniel Silveira. Repito, como já disse várias vezes, execro, repudio a fala do deputado Daniel Silveira, porém não há na Constituição da nossa República, nem da legislação infraconstitucional, não há nenhuma previsão para a prisão conforme ela foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes e depois referendada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira está preso desde 16 de fevereiro há 247 dias, senhora presidente. Nós, no momento em que foi votada a prisão de Daniel Silveira aqui no plenário, o plenário, no meu entendimento, errou ao mantê-lo preso e votei eu contrariamente àquela prisão naquele momento. Nós dissemos que o Conselho de Ética deveria se pronunciar e deveria encontrar, se assim entendesse, a punição adequada para o deputado Daniel Silveira. Pois bem, isso já aconteceu. No dia 7 de julho deste ano, o deputado Daniel Silveira recebeu no Conselho de Ética a punição de 6 meses de suspensão do seu mandato. E essa punição, até este momento, ainda não foi deliberada pelo plenário desta casa, quem cabe a palavra final. Diz o artigo 53 da Constituição Federal, senhora presidente, que é de direito de partidos políticos solicitarem ao presidente da casa a eventual suspensão de processos criminais e que este presidente paute em até 45 dias este pedido de suspensão, e assim o atual partido de Daniel Silveira o fez, e há nesta casa um requerimento protocolado recentemente, no dia 19 agora de outubro, solicitando ao presidente Arthur Lira que suspenda o processo de Daniel Silveira e assim faça com que ele possa retornar, inclusive se defender aqui na Câmara dos Deputados. Entendo eu, senhora presidente, que devemos analisar os casos julgados no Conselho de Ética desta Câmara. E aquele caso do deputado Daniel Silveira já está pronto para a pauta. É uma questão de justiça e de defesa das nossas imunidades parlamentares, de todos os parlamentares que não são nossas, são dos cidadãos que votaram em nós. Eu, aliás, uso hoje a gravata que utilizei na minha diplomação como vereador no município de Dois Irmãos em 2004. E esse simbolismo é muito importante porque eu lembro bem como jurei naquele momento defender a Constituição Federal, além, claro, da estadual e da lei orgânica municipal. Nós aqui devemos continência à Constituição da República Federativa do Brasil. E ela estabelece não só as imunidades parlamentares, como também a responsabilidade, senhora presidente, do Conselho de Ética para tratar de assuntos correlatos a este, como o do deputado Daniel Silveira. E por isso, senhora presidente, quero aqui fazer um apelo ao presidente Arthur Lira para que coloque em pauta esse pedido de suspensão, pois não podemos mais tolerar as arbitrariedades de quem bota alguém na cadeia por eventual e inexistente delito de opinião e deixa soltos, pela tolerância, Vossa Excelência, mais 30 segundos, agradeço muito. Deixa alguém na cadeia por delito de opinião que não existe nem na Constituição nem na nossa lei, enquanto tantos traficantes e bandidos estão soltos. Está, portanto, há 247 dias na cadeia um colega parlamentar que errou sim e será sancionado certamente por este plenário, mas que precisa ter o seu caso analisado por nós deputados e que seja solto pela prisão arbitrária, inconstitucional e ilegal que está sofrendo. Obrigado, presidente.